Olá, galera do terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Ainda vivenciamos momentos turbulentos, mas que a gente possa superar isso o mais breve possível e poder se encontrar pessoalmente. Queria justificar a atividade do último encontro, que consistia em pesquisas em ambientes virtuais, em aplicativos como o Instagram, e que a gente possa perceber que nesses espaços também se reproduz saberes e conhecimentos sociológicos, né, que a pesquisa é de suma importância para que a gente pense a sociologia. Então, trabalhos que eu vi, achei fantástico a seleção de publicações e a seleção de perfis que vocês fizeram, e acho que estamos no caminho correto. Vamos dar prosseguimento, né, com o capítulo 12, previsto para o segundo bimestre, intitulado Globalização e Integração Regional. Vou aqui diminuir a minha câmera para que a gente possa colocar aqui a apresentação e que vocês possam visualizar, tudo bem? Então nós temos aqui essa imagem, né, que vai ilustrar a nossa apresentação de hoje, né? Vai estar aqui junto com a gente nesse momento, tá certo? Então vamos lá. Essa é uma imagem da Aidéa Santiago, essa pintora brasileira também, falecida em 1980, intitulada aí O Grande Baile. É uma pintura magnífica de uma mulher, uma artista brasileira que muitos e muitas de nós não conhecemos e que ela vai estar aqui compondo, ilustrando a nossa apresentação. Eu inicio com a questão motivadora desse capítulo. Os processos de globalização podem promover oportunidades iguais para todos os povos e países? Vocês acham que a globalização ela dá possibilidades iguais, oportunidades iguais para os países, seja eles, né, do eixo europeu como do eixo da América Latina, por exemplo? Uma reflexão que a gente pode estar fazendo por meio desse capítulo. De antemão, já peço que vocês façam a leitura desse capítulo para que, quando as aulas forem sendo publicadas, a gente possa, vocês possam dialogar com aquilo que vocês fizeram de leitura. Então, o que é globalização? Né? Esse é um questionamento primeiro que a gente faz e é algo certamente que está espalhado pelo globo terrestre, né? É algo que conecta, que está em rede. Então, um conceito de globalização que a gente extraiu desse dicionário é um processo que ocasiona uma integração ou ligação estreita entre economias e mercados em diferentes países, resultante na quebra das fronteiras desses países, né? Então, as fronteiras elas foram rompidas, não é isso? No aspecto econômico, tá? No âmbito atual da economia mundial, em que companhias podem trabalhar de maneira simultânea em vários países buscando custos menores e benefícios. Então está na ordem do capitalismo, está na ordem do mercado. Nós vamos ver também que a globalização não se dá somente no aspecto econômico, mas também social e político, tá certo? Então a globalização é esse fenômeno de múltiplas dimensões, gente, econômica, social, política e cultural, tá? O estudo da globalização ela vem sendo feito com base na articulação de conceitos utilizados para explicar o contemporâneo do capitalismo, não é isso? As organizações e as consequências do capitalismo. Trata-se, portanto, de uma análise de relações de poder. Então, veja, né, o mercado da economia ela está dentro de relações de poder, tá? Daquele que é mais forte, daquele que é mais fraco, quem submete quem, tá? Está também na ordem da organização da produção, né, da apropriação de padrões culturais e ideológicos, entre outros, tá? Produzidas em escala global, com efeitos importantes em todo o mundo. Então, uma decisão que é tomada em determinado país, em determinado contexto, ela reflete-se no mundo todo, né? Mas a gente precisa ter cuidado com essa ideia de pensamento único. Vocês vão ver no texto que a Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, na época, na década de 80, disse que nós só tínhamos esse caminho, né? O caminho do neoliberalismo, que era expandido naquela época, né? A construção econômica pautada, né, em grandes conglomerados, tá certo? Uma perspectiva multinacional. Então, a gente precisa ter cuidado com o pensamento único, tá certo? Por quê, né, gente? Porque sempre que há interesses conflitantes, há leituras divergentes, né? Tem pessoas que compreendem a globalização como algo positivo, outras já não tão assim. Então, todo debate que tem interesses conflitantes geram essas leituras que são divergentes. Então, o pensamento único ele já não cabe, né? O pensamento único é aquele que tenta estabelecer a globalização como um processo natural e benéfico para toda a humanidade, né? Que geraria essa conexão, essa rede de todos e todas, né? Que a gente pudesse alcançar várias regiões, né? Que pudéssemos comprar produtos de várias regiões, pudéssemos conversar com pessoas de qualquer parte do mundo, né? Numa perspectiva romantizada, tá certo? Então o pensamento único ele é pautado nisso, nessa ideia de um processo natural e benéfico para a humanidade. Mas vamos ver aí como é que a globalização se dá realmente na prática.
Esse autor aí canadense, o McLuhan, né, ele previu a emergência da internet, né, a emergência dessas conexões em redes, falando de uma cultura audiovisual há muito tempo atrás. Né? Ele pensava que essas identidades individuais que a gente tinha, que a gente tem hoje, a depender do espaço onde a gente está, o território, o país que a gente está, ele daria lugar a uma identidade coletiva, né, uma identidade universal. Nós seríamos cidadãos do mundo e comporíamos uma aldeia global. Ele chamou de aldeia global. Né? Aldeia, vocês têm a imagem da aldeia, daqueles povos mais primitivos, organizados em aldeias. Né? Então, ele imaginou essa aldeia, que nós compuséssemos um espaço universal, um espaço único e que nossas identidades estivessem pautadas nisso. Mas é o Milton Santos, esse geógrafo brasileiro, fantástico, né? Ele desmistifica essa ideia romântica, né? Essa ideia, ela questiona o pensamento único daquela época. Ele fundamenta os seus argumentos por meio de evidências sociológicas, né? Que tratam da distribuição da riqueza, que a gente sabe que é desigual, né? Das relações de poder, que explicam as desigualdades sociais nos planos internacionais e locais, tá certo? Nós temos desigualdades aqui. O estado do Ceará apresenta profundas desigualdades. A cidade de Fortaleza, o município de Fortaleza, é uma das cidades mais desiguais do mundo. Tá certo? Então ele vai trazendo essas questões que não é bem assim. Não é bom para todo mundo da mesma forma. Tá certo? E ele questiona esse caráter ideológico, dessa ideia romantizada de uma globalização boa para todo mundo. Tá certo? E aí a gente tem essa imagem aí das várias multinacionais, McDonald's, né, a Shell, o Citibank, a Ford, a Coca-Cola, que são empresas que possuem capital, possuem recursos, às vezes maior do que países. Né? Então veja a força que essas empresas têm, tá certo? E aí eu trago essa matéria recente, vocês devem ter acompanhado isso, a Ford anunciando o fim da produção de veículos no Brasil e fechamento de fábricas, né? Acabando com vários empregos, deixando vários brasileiros e brasileiras desempregadas. E eu pergunto para vocês, essa decisão ela foi tomada onde? Certamente ela foi tomada no executivo estadunidense, onde a Ford se encontra. Então, os executivos da Ford decidiram que não mais haveria produção de veículos no Brasil. Tá? E isso o Brasil paga um preço caro por isso, né? Porque o fechamento de fábricas é sinônimo de desemprego, né? De menos recursos rodando no país. Então veja que essa decisão, né, que foi unilateral, digamos assim, advinda do corpo, né, executivo da empresa, repercute fortemente no Brasil. E a gente fica sem poder fazer muita coisa, né, em relação a isso. Outro exemplo importante, a produção de soja brasileira, que é comprada quase que totalmente pela China. Tá? Então, se a China deixa de comprar a nossa soja, a gente vai passar por alguns problemas de recursos e questões econômicas aqui. E a gente viu que houve um impasse diplomático entre o governo brasileiro e o governo chinês, e a China começou a pensar em outras parcerias com os Estados Unidos, com a Tanzânia, tá certo? Então, veja essa conexão. A perspectiva política, ela também atua diretamente na economia e nessa articulação em rede, né, essa globalização que a gente tem econômica. Então, veja que está tudo interligado. Não é isso? Então, se a China deixa de comprar, o Brasil passa por maus bocados. E aí a produção grande de soja, para dar conta do desejo chinês, ele também atrapalha a nossa segurança alimentar. Por quê? A gente utiliza grandes quantidades de terra para poder plantar a soja e exportar e ter recursos. E aí a soja é uma monocultura. Né? A gente sabe que a gente só não come soja, a gente come arroz, feijão, né, ou trigo e outros elementos alimentícios. Né? Então, essa questão também é uma questão política, né, de organização política que a gente deve pensar e refletir sobre. Tá? De fato, gente, a velocidade com que essas notícias circulam hoje, devido à internet, devido a esses grandes circuitos de informação que tem, não garante que a informação chegue nas pessoas corretamente. Vocês sabem bem disso. Né? A gente tem hoje uma informação, uma hipercomunicação, mas o que a gente tem absorvido ainda é muito limitado. Né? O proclamado encurtamento das distâncias, que a visão romântica da globalização trata, atende apenas àqueles que têm condições financeiras de viajar. É todo mundo que tem condição de percorrer o mundo viajando? Não é, né? A gente sabe disso. O grande mercado global tem cada vez mais demarcado diferenças regionais e promovido o consumismo. Então ele tem estimulado o consumismo e a gente, com a nossa perspectiva regional, a gente tem perdido essa referência. Né? Querendo consumir produtos enlatados que vêm importados de fora, né? E a gente acaba culturalmente se envolvendo nessa lógica de consumo
e muitas vezes isso não é muito bom para o país que se submete a isso, tá certo? A ignorância, a pobreza, o desemprego, incapacidade de exercer a cidadania, disputas étnicas, movimentos separatistas são situações que ainda são comuns no planeta Terra. Então nós não temos essa ideia de um mundo universalizado, de uma cultura universal, de uma identidade universal. A gente ainda é profundamente marcado por nossas características singulares, né, por nossas questões culturais, tá certo? Então, por meio dessas informações, é difícil a gente aceitar uma visão ideológica da globalização, uma visão romantizada, não é isso? Que estaria aperfeiçoando o mundo. Não é bem assim, né? A gente tem se debruçado sobre grande quantidade de guerra, grande quantidade de desigualdades sociais e outras mazelas, tá? Mas é possível a gente ter uma globalização mais humana, gente? É uma reflexão que eu faço, né? Assim que a gente possa se conectar, respeitar as diferenças. E aí vem esse conceito que tem no livro da gente, que é de sociodiversidade, né? Que é de respeito à diferença, que é o encontro dessas culturas fazendo com que a gente produza novas filosofias, novas culturas, né? Que a gente está em contato com outros povos, isso facilitaria, tá certo? Então, para pensar uma globalização mais humana, a gente poderia trazer questões como a mistura crescente de povos, culturas e costumes, promovendo outra mistura, produzindo outros saberes, de múltiplas filosofias e pensamentos, que lentamente acaba com a exclusividade do racionalismo europeu. Então, como a gente pensa hoje ainda é muito pautado no que veio da Europa e do que é produzido nos Estados Unidos, né? E esse contato ele faz com que, ele pode fazer com que a gente possa produzir nossa cultura singularizada, as nossas questões, tá certo? Construindo outras verdades, tá? Que não seja só a verdade europeia, que não seja só a verdade branca, não é isso? A aglomeração de pessoas em áreas menores, nesse momento não está adequada à aglomeração, né? Mas a globalização, quando ela veio a partir ali da década de 70, mais intensamente, né? Quando ela reunia as pessoas em áreas menores, ela intensificava essas trocas e a produção de ideias e de novas ações, o que foi chamado de sociodiversidade, né? Esse conceito importante, que inclusive ele orienta, na verdade, ele influencia o Fórum Social Mundial, que a gente vai ver mais lá na frente. Eu tive a oportunidade de participar, eu posso contar a experiência para vocês depois, né? Ocorre também a emergência de uma cultura popular, que se apropria dos meios da cultura de massa, aquilo que muitas vezes é importado, é enlatado de fora, e imprime outro valor estético e cultural, né? Um espaço antes ocupado pela lógica do mercado, somente do mercado. Então também tem esses elementos positivos, né? A globalização por si só, ela não é nem ruim nem boa, ela depende do contexto, ela depende dos elementos em que nós estamos inseridos, tá? E vamos para uma questãozinha do Enem sobre a globalização, para a gente ir se familiarizando como é que se dá essas questões. A gente está vendo aqui um mapa mundi com as logomarcas aí de várias empresas, né? Empresas multinacionais que atuam no mundo todo, tá? Então o Enem de 2015, há 6 anos atrás, um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, tá? México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York, para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for conveniente. Então você vê aí que para a produção de um produto, né, vários países eles concorrem nessa questão. Então vamos lá. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de quê? O que é que o texto traz? Ele traz linhas de montagem e formação de estoques? Não, né, gente? Isso não tem necessariamente a ver com o processo de globalização, tá? As empresas burocráticas e mão de obra barata? Não necessariamente. Aqui não está tratando de empresas burocráticas, porque são empresas que eles são mais leves, né? Ela tem essa capacidade de pensar e de se organizar de uma forma mais livre. A mão de obra barata, em parte, sim, porque é muito comum empresas grandes, né, trazerem as suas fábricas para países como o Brasil, porque aqui o salário é mais barato. Então eles têm esse interesse. E ainda tem questões de impostos, né? Então é muito lucrativo para eles trazer as suas fábricas para cá, como a Ford trouxe e hoje retirou, né? Então não é essa opção B de bola. Controle estatal e infraestrutura consolidada, não se trata de controle estatal, é o mercado livre, né? A produção com as empresas livres e uma infraestrutura consolidada, né? Em parte, tá? B de dado.
Organização em rede e tecnologia de informação. E aí, gente? Vocês conseguem observar uma rede aqui? Né? Vocês conseguem ver tecnologia de informação? Tá? Letra E. Gestão centralizada e protecionismo econômico. Não se trata de gestão centralizada. Né? A gestão está aí em multiplicidade. Ela está em vários pontos. Não é isso? Então ela não é centralizada. Protecionismo econômico? Não, protecionismo econômico é quando um país ele protege o seu produto, né, por meio das suas divisas, estabelecendo aí impostos para produtos que vêm de fora, para que ele possa vir por um preço mais caro do que o que é produzido no país. Então não se trata disso. A resposta correta tem a ver com a letra D, não é isso, gente? Vocês veem aí a construção de uma rede, uma organização de rede, e a tecnologia de informação funcionando bem com a questão da campanha publicitária, não é isso? Então seria a letra D, de Diego, né? Professor Diego, tá certo? No próximo encontro a gente vai avançar sobre o capítulo 12, pensando no tópico 3, o mundo se modifica e um novo debate se inicia, tá? Leiam na íntegra esse capítulo 12, para quando vier as aulas, vocês conseguirem dialogar com aquilo que eu estou trazendo. Né? Quando eu conseguir o e-mail institucional, a gente vai estar realizando lives, para que vocês tirem dúvida, tragam mais elementos, e a gente possa estabelecer uma conexão melhor em aula, tá bom? Eu queria que vocês permanecessem se cuidando, utilizando a máscara, levando em consideração os elementos sanitários, as questões sanitárias, né, para que vocês fiquem bem e logo mais a gente possa se encontrar. Muita gratidão pelo nosso encontro, fico muito feliz, mesmo que seja de forma EAD, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que apareça para vocês, tá bom? Um abraço forte em cada um e cada uma e até a próxima. Tchau!